A paz do Senhor, irmãos em Cristo. É com muita alegria que hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa revista maravilhosa que trata sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Hoje nós vamos trabalhar então a lição 7, que trata sobre o drama da depressão. O texto áureo dessa lição está lá em Salmos 42, 11a. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Verdade aplicada. Investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Objetivos da lição: conceituar e apresentar o que é depressão, apresentar o atual quadro clínico da sociedade e demonstrar como é possível livrar-se da depressão. Textos de referência estão lá em Salmos 18, versículos 2 e 6 e Salmos 40, versículo 1 ao 2. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Graças a Deus, né, irmãos? Que palavra maravilhosa. A introdução. Esta lição abordará de modo específico o tema depressão, conceituando-o bem como trazendo seus sintomas e causas. Noutra ponta, apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. Então, irmãos, a depressão é uma doença terrível. Mesmo que muitas vezes ela seja tratada como fraqueza, frescura, falta de fé ou falta de iniciativa da pessoa que está sofrendo com ela é uma doença que provoca danos irreparáveis na vida da pessoa e pode levar até mesmo ao suicídio. E dessa forma, nós como cristãos devemos estar a par dos sintomas dessa doença para que nós aprendamos a identificar as pessoas depressivas e assim ajudá-las a sair dessa situação. Então a igreja há muito tempo trata esse fator de depressão com certa discriminação e desleixo. Isso aí ocorreu nos tempos mais antigos, né? E no tempo antigo, lá atrás, da era cristã, a Bíblia, né, que refere-se a esse tempo aí, não fala desse problema da depressão de forma clara. É retratado algumas angústias e sofrimentos que alguns personagens bíblicos sentem e passam, né? Então, se a Bíblia se restringe a isso, não trata desse problema de forma específica. Mas hoje, irmãos, com os estudos modernos do ponto de vista científico, permite nós termos conhecimentos dessa doença e assim buscar a solução dela, né? Ou seja, ajudar as pessoas que realmente precisam e estão sofrendo com a depressão. E é claro que os avanços científicos, irmãos, fez com que a depressão fosse considerada uma doença como qualquer outra hoje, como diabetes, hipertensão, pneumonia, e ela acomete aí mais de 300 milhões de pessoas, atingindo só no Brasil 12 milhões de pessoas. E é uma doença que atinge mais mulheres do que homens. Isso aí já foi comprovado em pesquisas, ok? E lembrando que as doenças, assim como a depressão, ela pode ter várias causas. Pode ser espirituais, pode ser físicas ou pode ser emocionais. E a depressão também ela pode ser originária de uma conjunção dessas três dimensões aí que eu citei. Então é bem complexa e deve-se analisar a origem dela. Então, para isso aí, Deus deu a possibilidade, a capacidade do homem de desenvolver estudos científicos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com doenças mentais. E a igreja deve acolher isso aí para poder ajudar aqueles irmãos que precisam. Então, muitas vezes a igreja se omite em relação a isso ainda hoje, e muitos irmãos, irmãs e até pastores têm ceifado a própria vida, né? Ou seja, tem provocado suicídio, tirando a própria vida. Às vezes são pessoas que têm uma boa colocação social, um bom cargo na igreja, têm uma vida aparentemente tranquila, mas ali ela está sorridente, alegre, é uma casca só por fora, por dentro ela está sendo corrida com a depressão. E aí ela não recebe a devida atenção
Aí quando percebe-se já é tarde, a pessoa já tirou a própria vida. Então, irmão, é uma situação séria que precisa ser tratada urgentemente. Amém? Então, dando continuidade, nós vamos aí ao tema 1, que vai falar aí, vai discorrer sobre o que é a depressão, um conceito. A depressão é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. Então, todo indivíduo ou pessoa depressiva, ela sofre desse problema de isolamento social. Ela perde a motivação para realizar as atividades cotidianas que eram prazerosas para ela. Para ela a vida não faz mais sentido, ela cai numa tristeza profunda e ela se isola. Ela passa a ser uma pessoa antissocial, calada, não quer a companhia de ninguém. E ela se sente um fardo na vida das outras pessoas e como se fosse uma pessoa inútil, que não tem valor, nem para ninguém, nem para Deus. E muitas, né, chegam a pensar em tirar até a própria vida, quando a depressão se torna grave. Então, assim como qualquer doença, se tratando do começo, é mais fácil obter a cura, mas se deixar ela avançar, ela pode gerar problemas graves e irreversíveis, né? Como nós temos visto por aí. E os sintomas delas, irmãos, são vários. Eu vou citar aqui alguns, que, por exemplo, a apatia, a perda de interesse de atividades que antes a pessoa fazia e dava prazer para ela, problemas de concentração e memória, sensação de falta de energia, baixo autoestima, sentimento de culpa, irritabilidade e ansiedade, pensamentos de morte ou suicídio em casos extremos, insônia ou sonolência excessiva. Então, são vários os sintomas que caracterizam a depressão. E os sintomas vão de manifestações leves a delírios psicóticos, incluindo o risco até mesmo de suicídio. Ok? Então, para se identificar a depressão, que a pessoa pode estar com depressão, é quando 2 ou mais sintomas desse aí persistem nela durante semanas. Que a pessoa tem a tristeza normal, aquela que é passageira. Ela perde um ente querido, um parente que morre, por exemplo, ou ela perde o emprego, ou ela tem uma decepção amorosa, ela vai ter aquela tristeza momentânea ali, que é natural do ser humano. Mas ela logo, logo vai se refazer e ela vai voltar novamente a ter motivação para ir buscar alguma coisa que ela precisa e que faz bem para ela. Claro, né, irmãos, que isso aí tudo com o auxílio do Espírito Santo e de Deus. Ela não vai estar presa naquela tristeza profunda, persistente. Logo, logo ela vai ver algo positivo ali, vai se motivar e vai seguir em frente. Já as pessoas depressivas, né, essa tristeza vai ser profunda e bastante persistente. Ela não é momentânea. E daí a tendência dela é só se afundar em pensamentos negativos, na falta de esperança, na ansiedade, numa inquietude, e vai gerando um círculo vicioso que ela não consegue mais sair. A tendência realmente é só piorar. Ela se isola, deixa de fazer suas atividades habituais, como escola, trabalhar, as atividades de lazer também ela deixa, e deixa de ter um contato com a família e com os amigos mais próximos, né, irmãos? Então são sintomas aí de que, por exemplo, a depressão já está avançando e já está num estágio bastante avançado aí nessa questão. E lembrando que as causas das depressões são várias, eu já citei algumas aqui. Então, pessoas que não estão na presença de Deus, têm propensão a desenvolver a depressão por questão biológica ou psicológica, uma perda para ela já vai ser motivo dela estar depressiva. Então, elas precisam de ajuda, precisam de apoio da família, precisam é, é, da ajuda espiritual para que elas continuem seguindo em frente e tire esses pensamentos negativos da cabeça, né, irmãos? Então, são várias causas. E claro que um crente desviado que saiu da presença de Deus, a situação vai ser pior, porque ela vai ser cercada a pessoa vai ser cercada pelo sentimento de culpa. E daí ela vai se sentir inútil, um estorvo, que não tem mais jeito para ela. E aí, nos casos mais graves, ela acaba tirando a própria vida. Então, se ela está distante de Deus e ela não procura se esforçar e voltar para a presença de Deus novamente, a tendência da depressão é só tomando aí a vida dela, tragando a vida dela. Irmãos, até que chega
num momento que para ela não tem mais jeito, né? A não ser tirar a própria vida. Então é muito importante a relação do cristão com Deus. E as pessoas desviadas, infelizmente, quebram essa relação e se distanciam de Deus. Então elas ficam à mercê desse problema. Amém? E a depressão pós-parto é um outro problema que é comentado há pouco, que às vezes só fala da depressão comum e esquece dessa que muitas mães possuem, adquirem quando tem aí um filho, que gera às vezes até um infanticídio, né? A mãe infelizmente assassina o próprio filho, ou a mãe tira a própria vida, ou se machuca ou machuca o filho em casos mais extremos. Então a depressão pós-parto, ela é terrível. E a mulher cristã, casada, ela está sujeita a ela também, irmãos. Ou seja, que Deus falou, né? Que mesmo nós sermos cristãos, seguindo a vontade dele, não estaríamos livres do sofrimento, de carregar a nossa cruz. Então, as mães cristãs também, que estão vivendo mesmo de forma correta aí aos olhos de Deus, estão sujeitas também a sofrer esse tipo de problema. Então elas devem ser apoiadas nesse momento, devem ser auxiliadas por aquelas pessoas que estão próximas, a família, e serem tratadas com muito amor, zelo e carinho, né? E é claro, irmãos, que em todo tipo de depressão não podemos esquecer que é importante nós termos uma preocupação com o outro, interesse. Muitas vezes a pessoa está depressiva, ela se sente só e desamparada porque as pessoas não veem, as pessoas não têm interesse, não têm mais aquele amor. Então é importante nós exercitarmos o amor que Jesus Cristo colocou, colocar ele em prática, ter interesse, preocupação, buscar saber como as pessoas estão, analisar. E em relação à mulher que sofre a depressão pós-parto, é a mesma coisa, né? Ela sofre bastante com a mudança de humor, mudanças psicológicas, perde o interesse por várias atividades que antes ela fazia, ela passa a sentir uma tristeza muito grande, né? E é um tipo de depressão que gera tristeza extrema, choros frequentes, que é os sintomas mais comuns, oscilações de humor, irritabilidade, raiva. Então a mulher ela precisa ter um apoio da família espiritual e se ela persistir nessa tristeza e nessa mudança de humor e nesses distúrbios psicológicos, ela tem que ser levada até um profissional de saúde especializado para tratar do caso dela. Porque às vezes a família dá apoio, às vezes tem um apoio espiritual, mas o problema não está aí, está em algum problema biológico ou emocional dela, que precisa de um tratamento especializado e mais racional, né? E dos profissionais que são estudados aí para isso. Então, lembrando, irmãos, que é importante também que a mulher também se cuide, né? Ou seja, ela deve descansar o máximo possível, não tentar fazer tudo para não se ficar sobrecarregada. Ela deve pedir ajuda às pessoas, ter essa humildade de pedir ajuda, porque é um momento muito delicado, num período pós-parto. Então, toda ajuda, se possível, para ela é bem-vinda. Né? E ela deve tomar banho, vestir-se todos os dias. Ela deve sair de casa com frequência e passar um tempo sozinha, né, com o companheiro ou marido para conversar, para desabafar. Então é muito importante a pessoa nesse estágio ter alguém, um amigo, um familiar ou um companheiro, uma companheira para desabafar, porque é um problema que a pessoa carregando só é um fardo muito grande, né, irmãos? Então é muito importante que a família dê apoio nessa hora, e estabeleça-se um ambiente de paz, de amor na família para poder a mulher se sentir amparada, a mãe, né, que já tem um recém-nascido, se sentir aí mais segura. E lembrando que a mulher que já sofreu depressão no passado, numa outra gestação, por exemplo, ela teve uma depressão pós-parto, ou ela já sofreu de depressão devido a algum problema na vida conjugal, emocional, ou sofre de depressão, a tendência dela é muito grande de ter essa depressão pós-parto, ok? E agora nós vamos estar falando, irmãos, sobre o quadro clínico da sociedade. Quando nós formos analisar a situação da sociedade aos olhos da Bíblia, podemos observar que a sociedade caminha a passos largos para o inferno. Após o pecado e a condição da natureza humana se tornou podre, e claro que isso aí reflete na vida da sociedade, que representa o mundo que foi entregue, está entregue no governo de Satanás. E claro que a sociedade e este mundo que foi entregue a Satanás, ao governo dele, não vai produzir obras boas. Porque a cada vez, irmãos, nós temos a inversão de valores. A troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral,
e isso aí dominou a sociedade. Então, os valores que a sociedade prega de prazer, de felicidade, são totalmente, irmãos, invertidos àquilo que Deus prega e Deus coloca para que nós possamos ser verdadeiramente felizes. Então, o quadro clínico da sociedade é caótico. Ele é tomado pela violência, ele é tomado pelo individualismo, pelo materialismo, a felicidade a todo custo, a satisfação do prazer do ser humano a qualquer preço, independente se está prejudicando o outro ou não. Então o mundo ele se tornou essa desordem total, né? Assim como a Bíblia colocou. Então nós cristãos devemos estar atentos para isso, para nós nos brindar da carga negativa desse mundo e das falsas promessas de felicidade, para que nós possamos caminhando aí na missão de Deus e podemos assim caminhar no amor dele e ajudar o próximo. Amém? Então, as causas externas, irmãos, que provoca esse quadro clínico da sociedade aqui é cada vez visíveis e caóticas. Como nós podemos observar, a situação atual do mundo leva à procura da cura da alma, e essa necessidade irá aumentar, pois a cada dia se multiplica a neurose coletiva, em que o mundo é uma confusão, em que é cada um por si, infelizmente, e Deus por todos. Não é assim que as pessoas, a maioria delas, irmãos, não leva o mundo hoje? Então, muitas pessoas, para tentar fugir dessa desordem total que o mundo passa, por essa confusão de espíritos que nós temos, buscam soluções mágicas, entre aspas, né, oferecidas pelo ser humano, que, conduzindo aí pelo inimigo, oferece, por exemplo, a religião, oferece, né, curandeiros, trabalhos de espiritismos, feitiçarias, yoga. O ser humano busca todo tipo de invenção e deixa o principal, que é Deus. E o vazio persiste ali. Por quê, irmãos? Porque a solução do ser humano e de cura desse vazio nós já estudamos na lição anterior. É Deus. O alvo tem que ser Deus. E só vamos alcançar a Deus, essa presença dele, através de Jesus Cristo. Então, o ser humano que não tem Deus, ele é tomado pela ansiedade, pelo sofrimento, de não saber controlar, de saber que não pode controlar o futuro. Ele é tomado pela ansiedade da incerteza do que é que vai acontecer. E assim ele acaba entrando em depressão, ele acaba perdendo a motivação de viver, não olhar significado para a vida, porque ele está longe da presença de Deus. Então, uma das coisas que leva à ansiedade ao ser humano é esse sofrimento de saber que é incapaz excessivo de mudar as coisas como elas são. E aí ela acaba sendo tomada por aquele sentimento de desesperança, de incerteza, de, de que tudo é o fim, que ela não há um significado na vida dela aqui na Terra. E esquece, né, que nós estamos aqui em função de Deus para adorar para Ele e ajudar o próximo, que foi isso que Jesus nos ensinou. Então, dessa forma, irmãos, a causa fundamental dos problemas que o ser humano sofre, inclusive da depressão, é o afastamento de Deus e a desobediência às suas leis. Então, isso aí tem sido a tolice que o homem tem cometido, buscando soluções em lugares em que não há essa solução. Né? Que o mundo coloca várias soluções aí e esquece de Deus. Então não adianta o ser humano buscar os prazeres da vida, a felicidade material, buscar a ajuda alternativa na religião, em qualquer outro credo de fé que ela tenha, para curar esse vazio, que ela não vai conseguir. Pelo contrário, ela vai continuar escrava dos mesmos problemas, em vez de resolver, vai aumentá-los. Né? Então, a causa fundamental dos problemas do ser humano hoje é o quê? É o afastamento de Deus. E dessa forma, né, irmãos, o mundo hoje é tomado aí por pessoas que sofrem com o problema da decepção e desesperança. Então, num mundo cada vez mais desigual, onde é tomada aí pelas injustiças, onde pessoas ricas têm de tudo, até para jogar fora e desperdiçar, e pobres que passam fome e não têm o básico para se alimentar, ou básico para cuidar da saúde, ou nem para se vestir. Então, o mundo é tomado por essa confusão, por essa injustiça, porque Deus nos falou que o mundo, os dias seriam maus,
Então nós temos que estar prontos para enfrentar isso e buscar na esperança de Deus a fazer a nossa parte. Nunca esquecendo, irmãos, de não ser tomados pelo pensamento egocêntrico, ajudar o próximo. Porque à medida que nós somos escravos dos nossos desejos e da satisfação do nosso ego, esquecemos o próximo. Mas nós passamos a idolatrar essas coisas e esquecemos de Deus. E aí, a vida sem Deus, o vazio continua ali. O nosso sentimento de culpa continua ali. E a nossa, a nossa natureza caída, melhor dizendo, dominando. E dessa forma vamos continuarmos com os nossos problemas. Então, dessa forma aí, nós precisamos buscar viver de acordo aí com a vontade de Deus. E lembrar que o mundo tem os valores diferentes daqueles que é praticado pelos servos do Senhor. Então, dessa forma, a decepção e a desesperança vai tomar conta daqueles seres humanos que vivem distantes dos caminhos de Jesus, que venham para dar vida e a vida com abundância. Amém, irmãos? Então, dessa forma, nós devemos estar nele e buscar a nossa esperança em Deus, né? Em nada que esse mundo ofereça, porque se nós formos nos ater às coisas desse mundo, das injustiças, da desvalorização, de tudo quanto que tem feito para acabar com o ser humano, o inimigo tem tramado para acabar com o ser humano, e esquecemos de Deus, infelizmente nós vamos ser entregues a esses sentimentos de negatividade, de impotência, de falta de esperança e de decepção. E aí acaba levando a pessoa à depressão e até o suicídio, porque não vê mais sentido na vida, né? Porque não conheceu a Deus, infelizmente, ou conheceu a Deus e deixou os caminhos dele e foi viver de acordo com esse mundo, aí ela vai se decepcionar, porque ela não vai encontrar a solução dos problemas desse mundo que ela está enfrentando e desse vazio existencial. Amém? E para encerrar, irmãos, nós vamos falar aqui de como livrar-se da depressão. Claro que não é uma situação fácil. Para nós cristãos alicerçados na palavra, os recursos da ciência também são importantes no tratamento da depressão. Uma coisa que a igreja negou durante muito tempo, a ciência. A ciência ela pode ser uma aliada nossa. Ela desde sendo usada para o bem, de forma apropriada, porque Deus deu essa capacidade ao homem. Então Deus ele tem cuidado de nós. E claro que Deus não deixa nada faltar. E mandou, né, pessoas capacitadas que pudessem desenvolver uma medicina avançada que temos hoje para nos curar, se for da vontade dele, ou para pelo menos amenizar os sintomas. Então a depressão ela deve ser tratada como um câncer, como qualquer outra doença. E claro que o ser humano ele deve lançar de todos os recursos necessários que está ao alcance dele aqui na Terra para poder ser tratado. Mas é claro que tem uns seres humanos que, como tem recursos, tem todos esse aparato que o ajuda. E já tem outros, infelizmente, que as condições econômicas não permitem, que não tem acesso a esses avanços medicinais e acaba sofrendo mais com a doença e perdendo a própria vida. E claro que, como cristãos, irmãos, nós temos que ter bom senso, ou seja, nós temos que entender que não podemos ser ignorantes ou arrogantes a ponto de achar que a ciência não adianta, não serve para nós, que nós estamos com Deus, nós somos invencíveis, imortais, nada vai nos atingir. Pelo contrário, Jesus falou que nós íamos sofrer aflições. Então nós precisamos nos voltar também para a ciência, para a razão, para o equilíbrio, deixar nossas paixões de lado e aceitar e buscar ajuda especializada nessas situações. Dos psicólogos, psiquiatras e outros profissionais envolvidos na questão das doenças mentais. Porque muitas vezes não vamos conseguir enfrentar nossos problemas sozinhos. Muitas vezes só auxílio espiritual não basta, nós vamos ter que buscar outros profissionais especializados aí. Então, a melhor maneira de curar a ignorância é através do ensino sistemático do assunto, que a revista vem propor, né, que é importante falar sobre esse problema, que às vezes é tabu nas igrejas, não se fala muito. E todos os anos nós vemos aumentar o caso de suicídio, de pessoas que estavam na igreja, que estavam dedicadas ali, mas que infelizmente vivia no seu interior uma vida infernal, a ponto de dar cabo da própria vida. Então nós devemos aprender também a questão científica, devemos ter também em nossas mãos o apropriado conhecimento secular, né? Devemos renovar nossas mentes, irmãos, porque tudo que está aí foi permitido por Deus para nos auxiliar. E claro, né, que
o tratamento, né, da depressão exige aí, né, diagnóstico, terapia, exige um tratamento acompanhado por profissionais como o psiquiatra, que ele vai definir a maior forma de tratamento. Nas depressões leves, né, a psicoterapia, com trabalho psicossocial, com psicólogos, né, é muito importante, terapeutas, para deixar esse indivíduo amparado, ele se sentir auxiliado e seguro, que pode vencer aquela condição da depressão. E nos tratamentos mais moderados aí, de depressões mais moderadas ou mais graves, utiliza-se os medicamentos, que apesar de ter efeitos colaterais, são eficazes. Então, os médicos podem associar os dois tratamentos para tratar aí a depressão de forma global. Amém? Então, a depressão ela não deve ser tabu, ela deve ser tratada como um problema hoje até mesmo de saúde pública. Né? O Estado deve dar mais estrutura aos hospitais, deve dar mais estrutura às cidades para tratar dessa doença que tem acometido muitas pessoas, infelizmente. E infelizmente no Brasil nós sabemos, né, que as doenças mentais ainda se não tem muita atenção por parte do governo, que deveria ter, né, irmãos? Deveria ter, porque é importante os investimentos governamentais aí também para ajudar essas pessoas que precisam de uma ajuda mais especializada. E para fechar, irmãos, eu queria falar aí que a questão do perigo da racionalização. Então, nós temos que levar em conta a ciência, mas não devemos exagerar. Muitas pessoas eliminam a religião e até Deus acreditando somente na ciência, elas estão incorrendo no erro. Vai se tornar igual aquelas pessoas religiosas lá do passado e hoje, que ainda existe, infelizmente, que acreditam que tudo é a cura, tudo passa por um problema espiritual ou de possessão demoníaca, que o tratamento espiritual já basta. Não. Né? Nós sabemos que tem que ter um equilíbrio entre a razão, a racionalidade e entre as paixões e a emoção. Tem que existir um meio termo aí, que o cristão possa andar, irmãos, com mais segurança e possa decidir, de acordo com a sabedoria que Deus envia dos céus para nós, a melhor forma de tratamento daquele problema que ele está enfrentando naquele momento, né, irmãos? Então, a gente tem que lembrar que o corpo ele é composto de parte material, espírito e alma, e também uma parte material e corpo. Todos devem ser tratados. Mas para isso eu tenho que descobrir a origem da doença. Então, claro que em determinado vai chegar um momento que o próprio cristão, o crente, vai precisar de um acompanhamento profissional mais especializado. Amém, irmãos? Então, que Deus possa nos dar sabedoria e que não possamos nem pender por fanatismo religioso, que é prejudicial, e nem pelo fanatismo da racionalidade, né? Ou seja, desacreditar da religião e até de Deus e colocar nossa fé somente na ciência. Então, nós devemos encontrar o equilíbrio entre os dois termos, entre fé e ciência, né? Nós devemos encontrar um equilíbrio aí. Amém, irmãos? E para encerrar nossa aula, eu vou ler aqui a conclusão. O cultivo de uma vida espiritual plena com Deus através de Jesus Cristo é fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o tipo de tratamento a ser adotado. A busca em soluções místicas nunca resolve o problema, além de agravar a situação. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.